É isso aí, meu aluno, mais um encontro. Vamos continuar falando um pouco sobre aquele assunto da segurança da informação, certificação digital, trabalhar um pouco sobre aquele assunto que a gente viu no último bloco e continuar um novo assunto aí sobre os sistemas operacionais e entrar a fundo nesse cara. E daí vamos começar a te mostrar o que vai cair na prova. Eu vou te mostrar lá, por exemplo, as janelas do Windows, o que vai ser cobrado dessas janelas do Windows. Então vamos passar aí nesse bloco também. Começar, vamos relembrar sobre a assinatura digital. Eu passei para você o certificado digital de um modo para garantir a autenticidade, aquela nossa dica. A disponibilidade, integridade, confidencialidade e a autenticidade, de modo independente, cada um garantindo a sua forma. O que era cada um desses conceitos? Beleza, a nossa dica, nós vamos usar um pouco dela novamente aqui na assinatura digital. O princípio básico da ideia da assinatura digital era o que você tinha lá da época ainda do papel. Um papel quando você queria comprovar a autoria de um documento e garantir que aquele documento não tenha sido alterado. O que você fazia? Você tinha lá um cartório em que você registrava a sua assinatura. Então você ia reconhecer firma. Ok, a assinatura digital é o mesmo conceito trazido para a era da computação. Então o que você tinha? Você pegava, registrava no cartório e assinava determinado documento, e aí o documento você sempre assina na última folha, não assina? Ok, mas em cada folha do documento você fazia uma rúbrica para garantir que ninguém colocasse uma outra folha no meio do documento e alterasse totalmente o sentido daquele contrato, daquela cláusula que você fez ali. Ok, então você fazia uma rúbrica, mas a assinatura tinha que ser verificada lá no cartório, em que você tinha a assinatura registrada. A pessoa que ia ou você mesmo levava até o cartório carimbava e assinava, dizendo, essa assinatura, o documento é verídico, é autêntico. Foi realmente quem assinou que tem registrado aqui. Quem diz ter assinado foi quem assinou. Então isso você vai ter também na assinatura digital. Ou seja, você quer garantir a autoria. Você não queria garantir lá atrás do cartório? Aqui na assinatura digital também quer garantir a autoria. E quando você fazer a rúbrica em cada página, você garante o quê? A integridade. Isso pensando ainda no papel. Mas no meio digital, você também tem que garantir esses dois conceitos, a integridade e a autenticidade. Então, como eu te mostrei no último bloco, como que era garantido a integridade? Através daquela função hash. O que era a função hash mesmo? Era o resumo da mensagem. Então, cuidado com a assinatura digital. Sabe por quê? Porque antes eu te mostrei a autenticidade como um modo de você garantir a autoria de uma mensagem. Só que, antes, a autenticidade era feita no documento inteiro, era criptografado o documento inteiro, a mensagem inteira a ser enviada. Agora, a gente está falando somente da assinatura. Então, na assinatura, você vai trabalhar com a autenticidade, vai usar a criptografia garantindo que você é o autor. Como? Agora, você tem lá a sua mensagem, escrita bonitinha, ok. Você vai gerar esse resumo, então vai usar a função hash, e gerar lá aquela sequência de 20 caracteres. Tem lá os 20 caracteres. Ok, esse é o resumo da mensagem. Você garantiu a integridade dessa mensagem através desse resumo. Mas a assinatura, ao contrário do princípio básico da segurança da informação, a autenticidade, que dentro da certificação digital era criptografado a mensagem, agora não. A assinatura, eu vou criptografar isso aqui, somente o código hash, somente aquele resumo. Por quê? Se eu for fazer criptografia em toda a mensagem, eu gasto muito tempo, o arquivo vai ficar muito grande. Então, eu vou pegar só esse resumo, que é menor, e vou assinar, eu coloco na minha assinatura, em cima desse resumo, do resumo somente. Então é só o resumo que é criptografado quando a gente fala em assinatura digital. Desse modo, garantimos a autenticidade e a integridade. É isso que é a assinatura digital. É um princípio simples, mas que é muito cobrado na sua prova. De que forma? Justamente em cima disso. Como nós vimos que a autenticidade, no princípio básico da segurança da informação, criptografa a mensagem, na nossa assinatura digital é diferente isso. É só o resumo. E é justamente nesse ponto que a sua banca vai cobrar de você. Então você tem que lembrar que esse cara aqui não vai sofrer alteração nenhuma. Então, quando você faz uma assinatura digital, você vai enviar essa mensagem, você envia a mensagem,
é o resumo assinado com a sua chave privada. Ou seja, a chave privada de quem está enviando. Porque a autenticidade era garantida através da assinatura, usando a chave privada do remetente. O destinatário vai pegar a sua chave pública de quem enviou, vai pegar a chave pública de quem enviou, para conseguir abrir e verificar esse código. Vai gerar novamente o código da mensagem, o código hash, e vai ver, bate com aquele que veio assinado? Ok, bateu. Beleza, garantir que foi quem diz ter enviado, quem enviou realmente, e garantir que não houve alteração no meio do caminho do processo. Tranquilo? Isso resume o ponto final da nossa assinatura digital. Temos também a certificação digital. O que é? É aquele processo todo que nós vimos envolvendo aqui os nossos conceitos. Se resume a isso, a você contratar o serviço de chave pública e chave privada. Você fazer uma assinatura é isso, você contratar, pegar um certificado é isso. Você ter acesso lá à autoridade certificadora e fazer o registro. Então, como a gente viu no último bloco. Ok, agora nós começamos aí um novo assunto, relembrando lá do primeiro bloco ainda, onde que nós falamos do sistema operacional, mas agora de uma forma mais específica, de como a banca vai cobrar e sobre o nosso principal alvo, que é o Windows. Esse é o principal cara que vai cair na sua prova. O Linux também cai, mas de que forma? Ele vai cair sobre teoria, vai cair sobre os conceitos do Linux. Enquanto que do Windows vai cobrar o quê? Como funciona, como por exemplo trocar o papel de parede. No Linux, esse tipo de pergunta não aparece. Trocar papel de parede pode aparecer no Windows, no Linux não. Então é uma forte candidata aí a estar só se posicionando em cima do Windows. Beleza, só que quando eu falo do Windows, aí nós temos um problema de gerações. Nós temos aí no mercado vários computadores ainda em uso, com alguns Windows bastante distribuídos. O Windows 7, o Windows Vista e o Windows XP. Ok? O Windows Vista, cara, tranquilo, não se preocupa com esse cara para a prova. Por quê? Ele não caiu no gosto do mercado. Ele foi uma evolução do XP muito pesada, que não compensava uma empresa comprar ele. Ele é um guloso. Ele comprava lá, você instalava o Windows Vista, ele consumia 80, 40 do seu HD, 40 GB do seu HD. Imagina isso. É muito guloso. O Windows 7 foi uma melhora do Windows Vista. Basicamente foi reescrito o Windows Vista. Tanto que eu vou mostrar o porquê para você. O XP, bom, esse cara ainda cai na prova. Por quê? Ainda é o mais utilizado nos computadores pessoais. Então na sua casa, provavelmente você usa o XP. Se o seu computador foi mais antigo, agora se você está utilizando um computador mais novo, provável que esteja usando o Windows 7. Ok, Windows 7 e Windows XP. O Vista nós não vamos abordar, não vamos nos preocupar aqui no nosso conteúdo. Aí nós temos aí o macOS. Só vai aparecer como citação. Ah, o macOS é um sistema operacional? É, fechou. Unix é um sistema operacional? Sim, fechou. DOS também era um sistema operacional. Era um mártir de todo mundo ter que usar esse cara, mas foi o princípio. Então, deu aí asas ao Windows. Esse cara aqui, então, foi o predecessor do Windows. O Unix foi predecessor do Mac e do Linux. Então, ele, digamos, foi o pai desses dois aí. Bom, do Linux é fácil ver por causa aí do nome. Dá para lembrar, fazer uma alusão ao Unix. Ok. Mas quando a gente pensa no sistema operacional, nós temos que pensar em um princípio básico dele. Qual o princípio? Bom, assim como outros programas, nós temos um núcleo e temos uma interface. Como eu mostrei para você em outros blocos, o que é o sistema operacional? Ele fazia aquele gerenciamento entre hardware e aplicativos. Então aqui você tinha o teu sistema operacional, essa camada no meio. Então, mais específico, o que é essa camada do meio aqui? Essa camada do meio é o núcleo do sistema operacional. Mas, para a sua banca, esse núcleo vai ter um nome bem específico. Para a sua banca, ele vai se chamar kernel. Então, o kernel é o nome dado a um núcleo do sistema operacional. Ponto. Você não precisa saber mais nada além disso na sua prova. Aí, como eu falei para você, só que por curiosidade, temos o Windows Vista e o Windows 7. Sabe qual que é o kernel do Windows Vista e do Windows 7? No Windows Vista, nós temos lá o kernel NT 6.0.
E do Windows 7, nós temos o NT 6.1. Opa, mas não é o Windows 7? Não, ele só foi uma atualização do Windows Vista. Ainda é a versão 6. O 7 só foi uma estratégia de marketing para lançar no mercado. É somente isso. Ok. O Linux também tem um kernel. O kernel do Linux é o próprio Linux. Geralmente chamado ali de GNU Linux. Também pode ser encontrado dessa forma. Está lá na sua versão 2.8, 2.9.2, alguma coisa. Então você pode ver que ele ainda é uma criança perto da idade do Windows. Mas questão de versão é só uma nomenclatura, somente regras que a própria empresa define como vai ser feito isso. Então o nosso Windows ainda é a versão 6.1. Isso que é interessante você ter como curiosidade. Mas o núcleo é o cara que está trabalhando ali bem no meio, que faz todo aquele interfaceamento entre hardware e aplicativo, aquele que faz a comunicação, aquele que gerencia todos os processos. Mas o usuário precisa se comunicar com o computador, precisa ver. Por exemplo, você vai acessar lá o teu sistema operacional, você quer entender, quer achar recursos, ferramentas que te possibilitem trabalhar dentro desse sistema. Então você precisa de uma interface gráfica, que seja visual, usual, seja fácil de trabalhar. Então nós estamos falando da GUI. Marque bem esta palavra, porque a banca, por vezes, coloca justamente GUI na sua prova. Ela não coloca lá a interface, não, ela coloca GUI. Então GUI é interface. Mais específico, Graphic User Interface. Então você tem uma interface gráfica do usuário. Isso é uma GUI. Então, o conceito de GUI não é só você saber que interface. Nesse cara, a pergunta pode ser mais aprofundada. Por quê? No Windows, quando você está lá dentro do Windows, quantas GUIs você tem disponível? Apenas uma. E a curiosidade do Windows é que até o Windows XP, a interface gráfica dele não tinha nome. Era só interface gráfica. O que é essa interface gráfica? É você lembrar aqui, por exemplo, lá no seu Windows, você tem uma janelinha lá com uma barra embaixo, você tem ícones. Isso aqui é o quê? É uma janela do Windows. Mas observe que ele tem apenas uma barra de tarefas. É só uma. Tem os ícones distribuídos ali e um plano de fundo. Ok. Esse é o padrão da interface do Windows XP. Aí veio o Windows Vista. Essa ideia mudou? Continuamos tendo ainda apenas uma barra, continuamos tendo os ícones. Ah, surgiu nova aquela barra lateral lá. Lá o recurso que está no desktop. Não tem muito a ver com a interface. Ok, voltando. Aí saiu o Windows 7. O que teve de novidade no Windows 7? Foi melhorias apenas do Vista, então pouca coisa mudou de um para o outro. Ainda é o cara foco da nossa banca. Beleza. Windows 7. Mudou alguma coisa na cara inicial? Não. Vou mostrar para você que teve mudanças aqui com relação aos ícones. Mas a estrutura básica da interface, a ideia geral dela, não mudou. Agora, quando a gente fala em Linux, nós já temos aí várias interfaces. Então, nós temos aí várias GUI. O Linux não possui apenas uma, como o Windows. Então, o Linux ele possui várias. As duas principais do Linux são GNOME e KDE. Cada uma delas é uma interface própria do Linux. Cada distribuição Linux pode escolher trabalhar com uma ou outra ou ambas. Então, o sistema operacional do Linux pode ter lá para você escolher na hora que vai iniciar a sessão qual das interfaces você quer utilizar. Como assim? Quer um exemplo? Vamos aqui focar na GNOME. Eu mostrei para você a interface aí padrão do Windows. Ok, o GNOME, ao contrário do Windows, por padrão ele tem duas barras. Uma barra embaixo, outra em cima. Então ele traz duas barras. Nessa aqui, ele tem lá a opção aplicativos, tem lá a opção locais, tem lá a opção sistema. E aqui embaixo ficam os programas minimizados. No Windows era tudo num lugar só. E ainda, no Windows só tem um botão. Aqui são 3. Então esse aqui é o GNOME. É o nome do gerenciador de interface do Linux. Um dos. Temos aí também o KDE. Mas esses dois não são os únicos. Existem aí vários outros. Como, por exemplo, XFCE. Aí você tem o Fluxbox. Esses caras
são outros exemplos para te mostrar que existem várias interfaces gráficas do Linux. Enquanto que no Windows, a gente só tinha uma. E o detalhe é que até o XP, ele não tinha nome assim como no Linux. Aí depois que eles viram que o Linux tinha bastante nome, eles falaram, pô, vamos dar um nome para a nossa interface. Aí no Vista e no 7, essa interface tem nome. É o Aero. Aquele responsável por aqueles efeitos gráficos que você tem na sua tela lá do Windows 7, que eu vou mostrar para você logo logo. Então esse cara é a interface gráfica. Esse cara é a GUI do Windows Vista e do Windows 7. Enquanto que a GUI do Linux, principais são GNOME e KDE. Então eu vou mostrar para você como que é feito cada um deles. Mas de quem? Apenas do Windows. Porque como eu falei para você e já falei antes, o Linux, além dele ter várias interfaces, eu já falei para você que ele tem várias distribuições. Então, aqui, em uma distribuição Linux, para você mudar o papel de parede, é de uma forma, mas em outra é de outra forma. E ainda, a interface gráfica do Linux também é diferente. O KDE tenta ser parecido com o Windows. Tem só o botão ali, que em vez de menu iniciar é o botão K. Então ele vai ter o quê? A mesma ideia, quando você clica nele, é como se você estivesse clicando no botão iniciar do Windows. Isso aqui é a outra interface do Linux. Esse aqui é o KDE. Ele tenta se parecer com o Windows para ser mais usual, mais fácil do usuário migrar de um sistema operacional para o outro. Mas é diferente do próprio Windows também em muitos aspectos. Então aqui, desse cara e desse, nós já temos diferenças de como mudar, por exemplo, o papel de parede. Nesse cara aqui, nós temos um gerenciador parecido com o painel de controle do Windows. Nós temos aí um Control Center, que aglomera, que segura todas essas opções de configuração do sistema operacional. No GNOME não. No GNOME você tem as opções, só que elas estão espalhadas. Aonde? Nas opções de preferências, dentro do menu sistema. Então ela é diverso. Então você pode variar de um sistema para o outro. Por isso que Linux não cai em modos de utilização. Vai cair esses conceitos principais. Interface gráfica, GUI, núcleo, kernel. Isso, com certeza, pode cair alguma coisa sobre Linux. Mas e comandos Linux? Os comandos Linux são os mais utilizados, são os mais comuns entre as versões. Na verdade, é o mesmo entre todas as versões e todas as interfaces. Só que ele não é um conteúdo muito fácil de se assimilar. E a banca elaboradora em questão não se preocupa muito com os comandos. Ela deixa eles mais para provas a nível superior, provas mais que exigem um conteúdo mais a fundo. Então, não se preocupe muito com isso. Agora, eu vou mostrar para você um pouco das janelas e diferenças do nosso Windows XP e o Windows 7. Ok? Vamos lá. Então, como eu falei para você, meu aluno, aqui nós vamos ter que comparar o Windows XP e o Windows 7. Ok. Por que o Windows 7? Eu já falei para você, o Windows Vista não caiu no mercado. Então, olha aqui, XP, coloquei aqui duas janelas para você ter uma ideia do que nós temos de diferença de um para o outro. Inicial. Bom, no Windows XP, nós temos lá o ícone da lixeira na área de trabalho. No Windows 7, também. No Windows XP, temos o menu iniciar e uma barra de tarefas. Nas janelas também, o que nós temos para ressaltar das janelas? Na janela, a primeira coisa que você tem que observar é que você tem um botão de minimizar, um botão de maximizar ou restaurar e um botão de fechar. Então esses botões são botões da barra de título. Então essa barra aqui é a que põe o nome do programa. Então isso aqui tem o título do seu programa. Meu computador, por exemplo. A janela aberta aqui. Aí você tem aqui uma barra de menus. Aquela que tem lá um menu arquivo, menu editar, menu exibir, entre outros. É uma barra de menus. E o que é importante também nessa janela? É que você tem aqui uma barra de endereços. Você tem lá endereço, por exemplo, na janela do meu computador. Qualquer janela do Windows Explorer também. Você tem essa opção de endereço. E olha que nessas janelas que nós temos dentro do Windows, gerenciadores de arquivos do Windows, assunto do próximo bloco, você vai olhar aqui que tem um botão avançar e voltar. Esse botão avançar e voltar não te lembra um outro programa? Não lembra, por exemplo, o Internet Explorer? Não tinha um botão avançar e voltar? Opa, então alguma coisa interessante
nós vamos ver a respeito desse cara, por que esses botões estão ali. Além do que a barra de endereço, também tinha lá no Internet Explorer. Nos navegadores você tem isso, esses recursos. Então você vai ver que aqui vai ter alguns pontos interessantes que caem na sua prova. Ok, mas no geral, o que mudou? Bom, observe o seguinte, na nossa área de trabalho, nós temos aí o Windows XP. Na área de trabalho do Windows XP, você tem alguns pontos específicos que fazem parte dele, são componentes dele. Você tem os ícones. O que são ícones? Mostrei lá a lixeira. O ícone ele é mais parecido, aí, digamos, com um link. É um caminho para você acessar, para ele te mostrar. É algo visual. Por exemplo, lá você tem um ícone de um programa. Quando você clicar nele, vai abrir aquele programa. Ah, tem um ícone de um documento. Você não precisa ser necessariamente um programa que está na área de trabalho. Você pode ter um ícone de um documento, ou seja, o próprio documento lá dentro, ou somente um atalho para aquele documento. Um ícone do atalho. Como que é o ícone do atalho dentro do nosso Windows XP, Windows 7, no Linux também? Por exemplo, uma pasta. Você tem lá uma pastinha, essa pasta pode estar aberta, pode estar fechada. O que você tem dentro dessa pastinha aí? Você tem aqui no canto um ícone que tem uma flecha para cima. Essa flecha aqui está indicando que isso é um ícone do tipo atalho. Ou seja, ele vai ser um caminho mais parecido ainda com o link. Ou seja, você não tem o arquivo específico ali, mas você tem um atalho para o arquivo. Mas é um ícone que está representado na sua janela. Então isso é um ícone. É, digamos, uma representação do caminho que você quer acessar. Do programa, do arquivo, da música, do que você quiser acessar que esteja no seu computador. Beleza, pode ser também uma pasta como eu desenhei aqui. Além disso, você tem uma barra de tarefas. E além da barra de tarefas, você tem também lá o menu iniciar. O menu iniciar, muitas vezes, aparece como componente da sua barra, assim como o ícones e barra de tarefas, ou muitas vezes pode aparecer dentro de barra de tarefas. Mas o mais comum é ele aparecer fora. Eu não citei ele aqui porque eu vou mostrar para você alguns pontos que mudaram dele também do Windows XP para o Windows 7. Quando a gente fala aqui em barra de tarefas, aqui você já tem uma mudança do XP para o Windows 7. Qual que é a mudança? Lá no Windows XP, nós tínhamos essa barra de inicialização rápida. O que é a barra de inicialização rápida? Voltamos lá para o nosso desenho. Essa barra, logo do lado do seu menu iniciar. Essa barrinha aqui é a barra de inicialização rápida. Você pode colocar ali ícones de programas, como se fosse a área de trabalho. Mas qual a vantagem de estar o ícone aqui na sua barra de tarefas, dentro da área da barra de inicialização rápida, ao invés de estar lá na área de trabalho? Qual que é a vantagem de ter aqui? Lembra que a barra de tarefas, por padrão, ela sempre fica por cima das janelas. Então ela sempre está sobre as janelas. Enquanto que a área de trabalho, as janelas podem estar sobre alguma coisa, sobre algum ícone, o que acaba escondendo. Então aqui é um atalho mais dos programas que você mais utiliza. É legal colocar eles ali. Então é como se fosse um ícone jogado aqui dentro. Aí você tem aqui um ícone mais especial. O que é esse ícone? Bom, aqui no quadro fica um pouquinho complicado de desenhar. Mas certamente você lembra desse botão aqui. Botão mostrar área de trabalho. Então esse cara, o que ele faz? Mostra a sua área de trabalho. Mas assim como ele mostra, ele oculta. Então esse cara aqui, ele sofreu mudanças do Windows XP para o Windows 7. E essa mudança é que a banca vai cobrar de você. Então vamos lembrar lá. O que esse botão mostrar a área de trabalho faz? Quando você pressiona ele, ou pressiona aí a tecla de atalho, janela do Windows, mais a letra D, que é correspondente a clicar nesse botão, ele minimiza todas as janelas que estão maximizadas. Atenção, ele só mexe com as janelas que estavam maximizadas. Minimizou, ou seja, mostrou o que você tinha na sua área de trabalho. O que você tinha na área de trabalho? Os ícones e a barra tarefas. E só. Os programas ficam minimizados aqui na área intermediária. Então essa área onde que mostra os programas minimizados é chamada de área intermediária da sua barra de tarefas. Então esses dois caras aqui, barra de inicialização rápida e área intermediária, eles se fundiram no Windows 7. Já vou chegar lá para você. Antes, vamos retomar a ideia do mostrar e ocultar. Esse mostrar e ocultar minimizou todo mundo.
Se eu tiver programas aqui que já estavam minimizados antes de você clicar nesse botão, o que vai acontecer? Você vai clicar aqui para ocultar a área de trabalho, ou seja, restaurar o que você minimizou antes. Quando você clicar ali, a que já estava minimizada não vai voltar, somente a que foi minimizada por ação deste botão. Então é só essas que vão ser maximizadas novamente. Então esse é o botão mostrar a área de trabalho. O que esse botão se tornou no nosso Windows 7? No Windows 7, ele virou esse cantinho aqui. Lá você tem como se fosse um quadradinho a mais no canto da sua barra de tarefas. Esse aqui, quando você clica nele, é o mesmo que o botão mostrar a área de trabalho. A outra novidade desse cara é que, como o Windows 7 tem novos recursos, a interface gráfica, que tem lá o nosso Aero, como eu citei antes, o que ele traz de novidade no Aero? Você posicionar o mouse aqui em cima. Só posicionar o mouse ali em cima, você vai ter um recurso chamado AeroSpeak. O que esse AeroSpeak faz? É como se você tivesse clicado na área de trabalho, mas quando você só posiciona aí, ele vai mostrar somente a moldura das janelas que tem aberta. Se você tem ali várias janelas abertas, só vai aparecer a moldura. A janela fica transparente, como se fosse aquelas listrinhas indicando a transparência. Então esse, só posicionar o mouse aqui, aciona o AeroPeak. Então esse AeroPeak vai fazer o quê? Isso. Só que se você tirar o mouse dali, ele volta a mostrar as janelas como estava mostrando antes. Esse é um novo recurso que pode cair na sua prova. O outro recurso, para nós terminarmos aí o nosso bloco, é o quê? Viram que aqui eu não tenho mais a área intermediária que você tinha aqui. No seu Windows 7, essa barra de inicialização rápida e a área intermediária se fundiram. Agora, enquanto que no XP você mostrava o nome do programa escrito, como se fosse uma barrinha na área intermediária, no Windows 7 só aparece o ícone do programa. Se tiver ele aberto, aparece uma moldura. Se tiver mais uma janela dele aberto, aparece como se fosse uma outra moldura por trás sobreposta. Então está indicando que eu tenho duas janelas. Se eu tiver mais, aparece mais uma sobreposta ali no seu ícone. Então você fundiu a área intermediária com a barra de inicialização. Ou seja, você tem essas duas se tornaram uma. É um aglomerado de botões. Então aqui você pode colocar todos os programas que você quiser. E todos os programas que abrem vão sendo colocados aqui. Qual que é a diferença? Se você inicializar um programa, ele abre, aparece aqui, mas quando você fechar o programa, esse ícone some dali. Agora você pode fixar na barra de tarefas. Você tem essa opção quando você clica com o direito do mouse sobre o ícone do programa. Então eu estou lá na área de trabalho e cliquei com o direito. Fixar na minha barra de tarefas. Ele vai deixar fixo aqui. Por mais que você feche todos os botões, todas as janelas, vai continuar ainda ali o ícone daquele programa. Para dar a ideia, manter a ideia da sua barra de inicialização rápida que você tinha no Windows XP. Beleza? Outro ponto. É aqui, ó. O que é essa área aqui? Essa área é a área de notificação. Então, a área que você tem aqui, ela vai representar o quê? Data e hora. Enquanto que no XP só tinha o quê? A hora. Então aqui você tem a hora e aqui você tem data e hora. Ok, qual que é a diferença disso? Quando você posiciona o mouse em cima ali ou posiciona o mouse em cima aqui, lá vai mostrar uma coisa. Aqui vai mostrar o dia da semana descrito. Mas o que é a área de notificação? No Windows XP, por exemplo, aparece aqui um íconezinho de atenção. Esse cara aqui está dizendo que você tem alguma falha de atualização. Por exemplo, uma atualização não instalada. Ou uma atualização que teve algum problema. Então isso aqui é um alerta que está te dizendo isso. Aqui também vai mostrar essas informações. Esse botãozinho aqui é o mesmo que esse botão aqui. Esse botão, digamos que mostrava os ícones ocultos na área de notificação. Aqueles pouco utilizados são ocultos automaticamente pelo sistema operacional para sobrar mais espaço na sua área intermediária. Aqui no Windows 7, mesma coisa. Então quando você coloca um pendrive no seu computador, aparece um íconezinho aqui de um hardware conectado no seu computador. Quando você fica muito tempo sem utilizar ele, ele some daqui.
O que acontece? Você tem que clicar nesse botãozinho para exibir naquele quadrinho que abre aquele botão. Então esse é uma área de notificação, só para você aparecer ela mais aqui. Expandir, só que em vez de expandir para cá, expande em um quadro separado ali. Esse quadrinho pode, por exemplo, aqui para remover um hardware, desmontar o seu pendrive. Então antes ele ficava aqui, no Windows XP também ficava mostrado ali. Então essas são as principais diferenças da área de trabalho crua, sem novidades, sem as diferenças aí, sem você abrir nada. Tem mais um cara. Quem que é? É os gadgets. Esse aqui foi um recurso que o Windows Vista trouxe e também está no Windows 7. Qual que é a diferença dos gadgets para o Windows Vista do Windows 7? No Windows Vista, você tinha lá na sua área de trabalho, você tinha uma barra lateral. Lá naquela barra lateral é que ficava, por exemplo, o relógio, as suas anotações, um calendáriozinho. Então, isso aqui era só aqui. Esses gadgets só ficavam aqui. Enquanto que no Windows 7, os gadgets, eu posso colocar o relógio em qualquer lugar na minha tela. Posso ter uma notinha aqui. Então, eu posso colocar espalhado na sua área de trabalho. O que são gadgets? Gadgets são mini aplicativos com funcionalidades bem específicas, como, por exemplo, o relógio. Como, por exemplo, as notas. Então, são gadgets, são mini aplicativos colocados na área de trabalho. Eles são fixos na área de trabalho. Então, esses aqui são uma novidade dentro do ponto área de trabalho. Então, aqui você pode adicionar lá, na área de trabalho do Windows 7, que você tem gadgets, mini aplicativos.